Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer para vocês aqui o Carlos Bolsonaro e o Fábio Van Garten, que é advogado, porta-voz e puxa-saco de Jair Messias Bolsonaro. Eles estão nas redes sociais agora aí, simplesmente atacando aliados de direita que estão se apresentando como pré-candidatos à presidência da República. Aqui, mais especificamente, Ratinho Júnior, governador do Paraná, Zema, governador de Minas, tem o Caiado, governador de Goiás, e tem também aí o Tarcísio, que é o governador de São Paulo, além do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. E aí, tá tendo essa conversa daqui, conversa dali, de uma possível união, só que o Carluxo e o Fábio Van Garten, e quando o Fábio fala, é como se fosse o Bolsonaro falando, não se enganem. Partiu pra cima aqui dos governadores, vou trazer detalhes pra vocês, o que eles falaram. E também dizer que prefeito e vice de Curitiba e também o ex-prefeito estão aí na rabeira para serem condenados e ficarem inelegíveis, além do atual prefeito e vice terem um mandato cassado, né? Tá perto disso acontecer. Eu vou trazer detalhes aqui, só que antes quero agradecer. Passamos a marca de 363 mil inscritos. Muito obrigado a todos vocês. Quem chegou e não fez a inscrição, se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Dedão pra cima, não gostou? Dedão pra baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas pra cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, vocês têm observado aí, a gente tem falado disso aqui em algumas ocasiões, a depender do que sai de novidade na imprensa, na movimentação dos governadores de Minas, Goiás, Rio Grande do Sul e Paraná. Esses quatro declaradamente pré-candidatos, eles não têm, vamos dizer assim, meias palavras em dizer, o Caiado teve até já lançamento de pré-candidatura, e eles falam que tem que se unir, que não sei mais o que, e o Tarcísio é um caso à parte, porque aí esse fala que pode tentar, que tentaria a reeleição, dependendo, e ele pode tentar. Os outros quatro que eu falei, não, estão já no segundo mandato, não podem tentar um terceiro. Então tem muita especulação, né, de que em algum momento eles poderiam se unir, para um encabeçar a chapa, o outro poderia ser vice, dependendo um terceiro para ser ali, quem sabe o presidente do Senado, nessa aliança aqui já costurando esse apoio, quem sabe um outro aqui, presidente da Câmara. Então tem tudo isso nos bastidores acontecendo já, e repito, deixando aqui o Tarcísio de fora, supondo que o Tarcísio tentaria uma reeleição. E o Carlos Bolsonaro não quer saber de conversa de candidato de direita que não seja o Bolsonaro, que está inelegível, vamos lembrar, o Carluxo. Mas faz parte do teatro manter o Bolsonaro como candidato para manter a narrativa de perseguido e tudo mais. Publicou o Carluxo, então, no dia 11, domingão, dia das mães, e o Carluxo não quer nem saber. Escreveu o seguinte: o sistema dá mais uma investida diária para tentar uma direita sem Jair Bolsonaro. Escândalos de corrupção? Que nada, temos que mirar no Bozo. Os Oxiuros seguem em mais um dia normal de sua rotina ininterrupta. O que muito dinheiro não faz, não é mesmo? O organismo quer, a qualquer custo, uma democracia, coloca entre aspas, ironizando, em que ninguém ouse atrapalhá-los. Olha, é tanta bobagem num tweet só. Eu só quero focar num ponto, que é o seguinte, o Carlos aqui, ele insiste em apresentar como se o Bolsonaro fosse alguém que incomoda o sistema. Aí eu pergunto, qual sistema, Carlos Bolsonaro? O financeiro? Não, o financeiro não, porque o ministro da Fazenda do governo Bolsonaro durante os 4 anos foi o Paulo Guedes, um banqueiro, que estava lá também para atender aos interesses do sistema financeiro. Então, o sistema financeiro super feliz com o Bolsonaro no poder. O sistema político foi o próprio Bolsonaro que, antes de ser eleito, falava mal do Centrão. Depois, eu sempre fui do Centrão, que teve lá a emenda de relator, orçamento secreto, que aumentou e muito as emendas, né, para os deputados. Então, o sistema político estaria incomodado com o Bolsonaro, sendo que o Bolsonaro também comeu na mão do sistema político durante aí, né, o seu governo? Ah, mas é o judiciário. Conversa fiada, já falei que várias vezes, a CPI da Lava Toga quase saiu, só não saiu porque o Flávio Bolsonaro e o Jair articularam contra a CPI da Lava Toga. Que eu nem sou a favor dessa CPI não, só estou aqui narrando o que aconteceu de fato. Então é só enganação, é mais uma enganação. Como se o Bolsonaro fosse um antissistema. Não é. Ele pode causar um incômodo em alguns setores, como o próprio Lula, dependendo, causa também, em setores talvez diferentes, mas no fundo, tanto Lula, quanto Bolsonaro, quanto Temer, fazem parte do sistema, cada um do seu modo.
Não tem antissistema no Brasil que foi eleito nos últimos 30, 40 anos. Essa é a realidade, doe quem doer. E aí, engraçado é que o Carlos também escreve e coloca as palavras para parecer inteligente. Oxiurus, que são vermes parasitas que ficam no intestino. Então ele acha assim que estão parasitando em torno do Bolsonaro. E aí faz uma analogia com essa questão que ele deu aí na cirurgia por conta da facada lá de 2018. Então é isso. Outro que se posicionou foi o Fábio Van Garten. Ah, tem mais aqui, ó. O Carluxo não se contentou e comentou. É cristalino ver o organismo, incluindo o pessoal de direita, ironiza aqui entre aspas, querendo insistentemente tirar Bolsonaro do jogo, seja de maneira clara, seja de forma dissimulada. Aí o Fábio Van Garten também não se contentou e publicou o seguinte: se continuarem nessa palhaçada de direita sem Bolsonaro, eu vou manobrar dia e noite por uma chapa pura. Tem muitos mandatados batendo palmas. Eleição é voto e o bolsonarismo é a usina geradora deles. Vamos ver quem os tem. Então aqui o Fábio faz uma ameaça. O que dá a entender que existe uma certa discussão de uma chapa que não seja pura, do tipo alguém indicado pelo Bolsonaro e alguém indicado por essa direita sem Bolsonaro, tentando construir algum acordo. E o Fábio então falou para que se insistirem nisso, vão manobrar por uma chapa pura, que seria então os dois indicados pelo Bolsonaro? Será que os dois da família Bolsonaro, pensou, a chapa Eduardo e Michele? Será que é isso que o Fábio está querendo insinuar aqui? E cutucando a galera que tem mandato, que está batendo palma para essa união da direita sem Bolsonaro? Olha, de todo jeito, né, nessa briga eu torço pela briga. Fogo no parquinho aqui. E por mim, quanto mais candidato tiver, melhor. Por mim que lança 5, 6 candidatos de direita aí, pra gente pulverizar e quem sabe ter algum candidato que apresente um projeto de fato de país que possa disputar com chance de vencer em 2026. O que não é o caso dessa galera aqui, Eduardo Leite, quem mais aí? Ratinho Júnior, Romeu Zema. Meu Deus, eu tô no estado do Zema. Eu não quero pro Brasil o que tá tendo para Minas Gerais. Simples assim, para resumir aqui em poucas palavras. Pessoal, e o prefeito de Curitiba e o vice estão bem complicados aí junto à Justiça Eleitoral. Vai dizer uma matéria que o Ministério Público Eleitoral do Paraná recomendou em alegações finais, que é a última etapa antes da sentença, a cassação dos mandatos do prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, que é do PSD, e de seu vice Paulo Martins, que é do PL, por suposto abuso de poder político e de autoridade durante o período pré-eleitoral de 2024. No mesmo parecer, também pediu aí que o ex-prefeito Rafael Greca, que é do PSD, fique também inelegível. Todos os três ficariam por 8 anos sem poder disputar eleições. A decisão agora cabe à Justiça Eleitoral. O prefeito diz repudiar toda e qualquer atitude que possa configurar ameaça ou constrangimento a servidores públicos. E por que ele está falando isso aqui? Vamos explicar. E antes alguém pensa, William, então quer dizer que essa ação certamente foi movida por um partido de esquerda, foi pelo comunismo? Ou vão querer colocar a culpa no Moraes? Não, sabe quem que entrou com essa ação? A jornalista Cristina Graeon, acho que fala assim, Graeon, sei lá como é que fala esse nome aqui, que é do Podemos, e ela foi candidata à prefeitura de Curitiba em 2024 pelo PMB. Não conheço a Cristina nem para elogiar, nem para criticar, mas eu me recordo de muita gente falando que ela também flertou com o apoio do Bolsonaro e tudo mais lá. Então não dá para dizer que é uma candidata esquerdista que está tentando caçar o mandato de um prefeito eleito e tudo mais. Como agora tudo o que acontece é culpa do Xandão e culpa da esquerda, da ditadura da toga que eles falam, né? Segundo a denúncia, o ex-superintendente de tecnologia da Prefeitura de Curitiba, Antônio Carlos Rebelo, teria coagido os servidores comissionados a comprar convites de R$3.000 para um jantar de arrecadação do PSD, realizado dia 3 de setembro de 2024, o ano da eleição, pouco tempo aí antes, né? O dinheiro seria destinado à campanha do então candidato. Em seu comunicado, o prefeito afirmou que o evento foi organizado pelo partido e não por sua candidatura, que usou apenas recursos do fundo eleitoral e doações de pessoas físicas no limite da lei. E a ação teve como base áudios divulgados pelo portal Metrópolis, nos quais o ex-superintendente, Rebelo, aparece ameaçando exonerar servidores comissionados que se recusassem a colaborar. A defesa sustenta que as gravações são clandestinas e por isso não servem como prova.
Aliados do prefeito afirmam reservadamente que o jantar citado ocorreu no âmbito do PSD estadual, responsável por financiar campanhas em diversas cidades do Paraná. Eles classificam o parecer do Ministério Público Eleitoral, que tem 8 páginas, como frágil e baseado em prova considerada ilícita. Mas a promotora Cíntia Maria de Almeida Pierre disse que há provas robustas que sustentam a acusação, mesmo desconsiderando os áudios. Então, o áudio é ilícito, então tira ele, desconsidera ele. Mesmo assim, teria provas robustas para condenar prefeito, vice e o ex-prefeito. Inclusive, ela disse da existência de diversas doações no valor exato de R$3 mil, correspondente ao preço do convite, realizadas ao PSD em período próximo ao jantar. Então, pessoal, é situação realmente muito delicada. A gente vai ter que guardar e ver qual vai ser o desfecho, qual vai ser a decisão agora da Justiça Eleitoral do Paraná. Certamente, se eles forem condenados, vão recorrer, mas acelerou bem o negócio aqui, porque veio de 2024, então eles estão empossados aí há 5 meses, e a coisa já está assim na última etapa, aguardando agora a sentença da Justiça Eleitoral do Paraná. Pessoal, é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe o vídeo, compartilhe, vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente!